Olá a todos e todas. Estamos aqui com mais uma edição do projeto Entre Páginas. Eu me chamo Angelina, sou bibliotecária aqui na Rede de Bibliotecas da Secretaria de Cultura de Diadema. E hoje nós estamos com um convidado super especial, um escritor. Ele se chama Aparecido José Galindo, escritor, nascido em Alagoinha, Pernambuco, no sítio Monte Alegre, em 1981, e radicado em São Paulo desde 2005. Possui formação em meio ambiente, turismo e logística. Lançou seu primeiro livro de poesias, Versos e Reversos, em 2012, também sendo autor de ensaios, contos, novelas e romances, entre elas o Versos Reversos, que a gente vai apresentar e falar um pouquinho sobre ele, o Baloeiro, também Paisagens Sertanejas, A Embolada de Alagoinha, O Menino que Vendia Pássaros, Canguçu, a Onça que Virou Menino, e essa, inclusive, é uma obra, uma literatura infanto-juvenil, isso até 2020, e agora ele está com essa obra nova, chamada Turmalina, lançada agora em 2022, e a gente está sabendo também que ele está com outro já em prelo, para lançar em breve. Então, Galindo, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o convite. É uma honra a gente estar recebendo você aqui. E eu queria que você começasse falando um pouquinho mais sobre você, no sentido de como que você veio parar em São Paulo, por exemplo. E aí a gente vai batendo papo, tá bom? Primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? É uma honra estar aqui nesse projeto tão importante e falar que a minha vinda para São Paulo se deu, assim como a vinda de tantas pessoas, por motivos de trabalho, de estudo. No meu caso bem específico, eu buscava uma formação, na época eu já escrevia, quando eu vim para São Paulo, né, a primeira vez. Então eu vim aqui atrás de um certo reconhecimento a princípio. Mas depois eu percebi que esse reconhecimento ele se tornou-se mais importante ter uma vivência, ter uma história para contar. E é quando entra a literatura, porque através dela eu tenho mais possibilidades de criar essas narrativas, de contar essas histórias. Muito obrigada, viu, Galindo? Como você disse, são muitas as histórias de pessoas também que vêm, né, em processo de migração para a região de São Paulo para poder estudar, trabalhar. E eu acho que é isso também que faz a literatura ser também tão rica, né, tão plural, tão detalhada, tão especial também para quem lê, né, porque traz essa realidade, traz esse contexto muito também do escritor. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua primeira obra, que você lançou em 2012, né, a sua obra de poesia, Versos e Reversos, dentro também dessa lógica da narrativa, né, dos temas que você aborda. Eu queria que você comentasse um pouquinho o que um leitor, por exemplo, ou leitora esperaria ao ler ou vai encontrar nessa obra Versos e Reversos, por exemplo. Já que foi citado, né, e eu trouxe ele, o Versos e Reversos ele marca uma ruptura, porque eu sou de uma tradição de poetas repentistas da cidade de Alagoinha. Não só a família Galindo, como outras famílias da cidade e região. A minha cidade fica no agreste central de Pernambuco. Então lá é muito forte a questão do repente, da viola, da embolada. E eu cresci muito com essa pressão de ser um repentista. Então até 28, 29 anos, eu escrevia e eu vivia o repente. Versos e Reversos foi uma ruptura, onde a maior parte dos poemas não são rimados, né, dentro da tradição. E para mim foi uma forma de me libertar. Não que eu não gostasse, mas aquele método, aquele meio que eu utilizava, não era mais suficiente para me expressar. Eu me expressava, mas só que não me completava. Então o Versos e Reversos foi uma quebra, né? Tanto que alguns familiares meus não gostaram. Falaram, pô, você traiu a tradição, seu avô está se remexendo no túmulo, sabe, essas coisas. Meu avô é tido como um dos grandes emboladores da cidade, chamava-se Joaquim Castor, né? Então,
Então, para mim, foi um processo muito difícil, um processo de rompimento, mas que foi muito importante para o meu crescimento como escritor. Muito legal, Galindo. Inclusive, é bem interessante porque quando a gente fala da literatura popular, principalmente essa que advém do Nordeste, a gente lembra muito da literatura de cordel. Mas a gente sabe que o Repente e a Bolada, ela também está nesse contexto, mas poucas pessoas sabem um pouquinho da diferença dessas três tipologias, né? Porque trabalha com rima, trabalha com narrativas normalmente que contextualizam uma situação, uma região, um período, inclusive um personagem, né? A gente sabe que tem inclusive cordel sobre a vida do Lampião, Maria Bonita, Repentes também. Eu queria que você comentasse para quem está assistindo um pouquinho a diferença desses estilos, porque às vezes a pessoa não sabe e acha que é a mesma coisa, né? Então, até a partir da sua experiência, como repentista, até por conta da tradição da sua família também, comentar um pouquinho como que era isso, como que era essa tradição na sua região. Seria um assunto para um dia de conversa, mas eu vou fazer uma diferenciação entre artes contadas e cantadas, né? O que eu falei anteriormente da embolada, do repente de viola, do aboio de vaqueiro, elas são artes cantadas. Então elas são proferidas, elas são realizadas perante um público no momento em que elas acontecem. Eu estou falando do repente. A arte de criar uma estrofe dentro de uma estrutura pré-estabelecida, algumas bem antigas e outras que vão sendo reinventadas e vão sendo, digamos assim, recebendo novas características. Enquanto que o cordel, inicialmente ele vai para a folha do papel, ele vai ser escrito. Como você falou, ele pode mencionar personagens históricos e ele pode criar personagens históricos, uma história fictícia, e ele também pode criar novas narrativas, mas ele parte do papel para a fala, né? Enquanto que a embolada, o repente de viola, o aboio de vaqueiro, ele também é uma arte de poesia, de métrica, de rima, só que ele tem essa diferenciação de ser realizada no instante, diante de uma plateia. Então, eu diria que é uma arte contada, de contar uma história, uma narrativa, e a arte cantada, essa arte que vai exigir, por exemplo, conhecimentos da música, seja do pandeiro, seja da viola. No caso do aboio do vaqueiro, não há instrumentos, mas a voz é o principal instrumento, então é belíssimo você ouvir um vaqueiro cantando uma toada ou improvisando, porque apesar de não ter um instrumento musical, quando canta assim em duo, você consegue fazer um acompanhamento muito bonito. E é uma arte maravilhosa. Muito bem, Galindo. A gente está aprendendo bastante aqui contigo. É uma história maravilhosa, inclusive trazendo essa ideia da cultura, né, da nossa região, local. E um pouco dessa diversidade, né? Porque a gente acha que quando a literatura é só uma literatura escrita, e a gente sabe que não, que a literatura ela transcende esse formato e ela antecede também a partir da oralidade. Então, isso é muito importante. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua obra, que me chamou bastante atenção, que eu acho que tem a ver um pouco com a sua infância, ou com a sua história, né, que se chama Canguçu, a onça que virou menino, uma literatura infanto-juvenil que você publicou em 2020 pelo Clube de Autores. Eu queria que você comentasse um pouquinho dela, por quê? Aqui na cidade, a gente tem vários escritores e escritoras, só que a gente percebe, por exemplo, que a literatura, as produções, elas acabam se concentrando muito em poesias, romances, contos, mas majoritariamente para o público adulto, né? A gente vê pouca coisa voltada para jovens, para criança ou para esse público infanto-juvenil. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho por que essa primeira obra pensada para esse público, e um pouquinho também do que seria essa obra, esse Canguçu a Onça, né? Canguçu a Onça que virou menino é, como você falou, uma obra de literatura infanto e juvenil, onde eu vou narrar, inspirado nos grandes autores nos quais eu tive o primeiro contato com a literatura infanto e juvenil, como Monteiro Lobato, aqui do Brasil, e o Mark Twain, dos Estados Unidos. Monteiro Lobato, quando eu tinha 12, 13 anos,
eu devo ter lido toda a sua obra infantil e juvenil. E o Mark Twain, eu tive a oportunidade de ler, né, Tom Sawyer, que é uma obra maravilhosa do Mark Twain, e As Aventuras de Huckleberry Finn. Não sei se a pronúncia está correta, se você quiser me ajudar nesse. Só que, como eu falei, a vida é feita de... Aqui foi uma ruptura com essa arte do vecejar dentro de uma estrutura pré-estabelecida. Quando eu vou escrever literatura prosa, eu vou fazer um rompimento com essa questão que eu escrevia muita poesia. Então, 10, 20, 30 cadernos de poesia, depois eu fui para o Word, aí vai... Eu nem conto mais quanto tinha e quanto tem ainda. Só que eu sou muito exigente com o que eu crio. Então, basicamente, do que eu escrevi dos 14 até os 30 anos, sobrou muita pouca coisa. Porque eu fui refazendo, fui reescrevendo. Tal. E o Canguçu, a Onça que Virou Menino, foi esse retorno aos contadores de histórias, que foi o meu primeiro contato com a literatura, a oralidade que você acabou de falar, né? Com a literatura oral, com a capacidade de contar histórias. Então, a história começa com o senhor contando a história de uma onça que virou menino. Eu falo para as crianças, mas o normal não é o contrário, não é os homens se transformarem em animais. Eu falei, não, exatamente isso, a ideia do rompimento. O Canguçu, a onça que virou menino, era uma onça muito travessa. Ela fazia muita coisa assim que dava trabalho para a família onça dela, né? E acontece lá no sertão pernambucano, porque através de pesquisas recentes foi comprovado, já havia relatos, mas agora cientificamente é comprovado que houve onça na Caatinga e que existe onça na Caatinga. O exemplo disso é que ainda há onças, no caso pintadas e sussuaranas, na região de São Raimundo, no Piauí, na Serra da Capivara. Tendo essa comprovação, eu falei, por que não fazer uma história de uma onça no sertão nordestino? E uma onça que é, digamos assim, dentro da história, ela é castigada e se transforma num menino, né? Eu não vou dar spoilers, tá? Porque é uma história que fala muito de mim, do menino que eu vi histórias. E porque quem tá escrevendo é o menino que ouviu a história. Só que hoje eu não sei se eu sou o menino que está ouvindo a história ou se eu sou o seu Zé Ferreira que está contando a história. Entendeu? Então, fica aberto para quem quiser conhecer a obra. Já foi citado, né, do Clube de Autores. Quem puder entrar nas minhas redes sociais, Aparecido Galindo Escritor, Instagram, Facebook, tem os links para vocês conhecerem. No Clube de Autores há uma particularidade que você pode ler, por exemplo, 20 páginas, 15 páginas da obra gratuitamente, tá? Então fiquem à vontade. Obrigada, Galindo. E é curioso porque você trouxe as suas referências, né, um pouco também dessa inspiração no Monteiro Lobato. E na hora que você estava falando sobre a onça, eu lembrei de duas histórias do Monteiro Lobato, né? A primeira do Pedrinho, quando ele vai atrás da onça, né, ele faz toda uma peripécia para poder a caçada de pedrinhos para poder pegar a onça. E quando você traz também a onça que virou menino, me lembra muito também essa perspectiva da Emília, uma boneca, né, um ser inanimado que acaba virando uma menina, e uma menina das bastante travessas, inteligentes, faladoras. Então, assim, é muito interessante porque quando você traz essa inspiração, a gente consegue perceber isso também na sua obra, né? Muito legal. Eu queria que você comentasse um pouquinho, você já adiantou, sobre o Clube de Autores. Porque, por exemplo, a gente sabe hoje que para uma pessoa que está começando, às vezes até escreve e não se acha escritor, escritora, fica meio conturbado, fica meio difícil ela conseguir fazer uma primeira publicação, né? Às vezes falta incentivo, às vezes falta informação, às vezes falta editoras mesmo, independentes, que fortaleçam esse movimento das publicações, né? Das primeiras publicações dos escritores locais. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que funciona esse clube de autores
E como que você também conheceu, como que foi esse processo para você conseguir veicular a sua obra, né, sua produção, nesse momento, assim, com essa publicadora? Clube de Autores é uma plataforma de autopublicação, existem muitas outras atualmente. Na época, por volta de 2010, 2011, foi uma das primeiras plataformas de autopublicação. Então, se eu tiver um conselho para dar para quem já escreve ou que pretende ser um escritor, é assim: seja exigente com aquilo que você faz. Porque os livros que eu escrevo, eles são passados por rigorosas revisões, não só minhas, eu envio, amigos também me ajudam bastante. Tem amigos que leem para mim e falam se está legal, tá não, não gostei, muda tudo. Já teve, o primeiro livro que eu publiquei no Clube de Autores é O Baloeiro, eu não trouxe ele, é um romance que se passa aqui. Eu gosto de escrever sobre as regiões nas quais eu estou vivendo. Na época eu estava em São Bernardo e O Baloeiro conta a história de um rapaz que soltava balão em São Bernardo do Campo. E eu, muito feliz, escrevi, coisa linda, mandei para meu amigo e falou: reescreve, tá muito ruim. É lógico que eu passei um mês sem falar com ele, né? Mas foi exatamente o que eu fiz. Das primeiras 200 páginas não sobrou quase nada. Aí acho que só de raiva eu escrevi mais 250. Aí mandei para ele, ele falou: nossa, ficou maravilhoso, legal. E mandei para outras pessoas também. Houve convergências nas críticas e nos elogios. Isso é importante, né? Porque às vezes uma coisa está muito para um lado, você deve desconfiar. Mas se há convergência de várias pessoas dizendo: poxa, tá legal, aí parte para o processo da revisão, que eu te falei. São vários processos. E hoje em dia há mais facilidade porque há muito material. Por exemplo, existem livros que antigamente só tinham no físico, ensinando como revisar um livro, as fases que você passa. Hoje em dia tem esse material. Então, antes de começar a escrever, estude, leia, escute, tá? Para não passar pelo processo que eu passei, né? Que ter que jogar um material imenso fora, porque eu fui naquele ímpeto, né? Vamos, é maravilhoso, é prazeroso. Só que depois, quando você precisa deletar aquilo que você fez, tem essa porção de, digamos, de dor, né? Desapego. Caramba, perdi meu tempo. Muito interessante quando você traz esse momento até dos bastidores, né, do escritor, porque imagina, né, a gente até desapegar daquilo que escreveu, porque fez até com uma intenção, com uma emoção, né, enfim, com uma certa energia ali que você despendeu tempo também para poder fazer essa história. Então, é bem interessante. E hoje, como você falou, tem informação impressa na internet, tem bastante cursos, inclusive aqui na Secretaria de Cultura já foram promovidos alguns para poder auxiliar essa parte da produção. Na nossa FLID do ano passado, a gente também recebeu palestrantes que fizeram workshops de como escrever, de como iniciar sua publicação, o que evitar, o que pode ser aperfeiçoado. Então é legal que o escritor e a escritora, aquela pessoa que já tem iniciado o processo de escrita, também vá atrás desses recursos, né, desses cursos, vídeos, enfim, textos. Mas é isso, a conversa está muito boa. Gostaria de agradecer a sua participação, ter aceitado o convite, essa troca, você ter aberto um pouquinho sobre a sua história de vida, sobre as suas publicações. E eu queria que você agora ficasse à vontade para poder falar sobre essa obra que está no Prelo, ou para deixar alguma mensagem também para o pessoal que está nos assistindo sobre o que é ser escritor, né? E se não for abusar, só um pouquinho, você falou muito do repente, se você tiver algum trechinho assim que você possa nos agraciar, tá bom? Vai ser muito legal. Novamente agradecer o convite, né, e falar para vocês que todas as obras que estão aqui, as que eu não trouxe, estão disponíveis nas minhas redes sociais, os links para fazer a aquisição ou para ler, né? Tem obras que estão disponíveis gratuitamente. Esse aqui é meu último livro, é o Turmalina, da editora Folheando, lá de Belém do Pará. Esse livro foi um concurso do qual eu participei, eu fui um dos vencedores, um prêmio Irapuru 2021. Então, quem quiser, né, entrar em contato com essa obra, vai nas minhas redes sociais, Aparecido Galindo, escritor, aí tem no Instagram, tem Facebook,
Tem canal também no YouTube. Fiquem à vontade. Você pediu para fazer algo de repente? Tá. Eu posso... Você quer que eu improvise ou quer que eu faça algo que eu já tenha pronto? Você sentir mais à vontade. Quando eu vim aqui receber o prêmio por esse livro aqui, ó, que é o Pretextos Plurais, eu declamei uma poesia para o pessoal e as pessoas, elas se sentiram bastante tocadas. E eu também. Então, porque é o momento que você toca as pessoas, você também tem que ser tocado. É uma troca, né? O Ernesto Sábato, escritor argentino, ele dizia que a arte não se faz para pessoas, mas entre pessoas. Então, ele deixava bem clara essa questão do humano no escritor, no narrador. Então, eu vou novamente, esse lugar que me inspira tanto, fazer aquela poesia que eu fiz. O nome da poesia chama-se O Mensageiro. Suas notas voavam, alcançavam o céu. Sua voz tinha o poder de tocar estrelas. Suas palavras tinham o sabor do mel e uma força que não se podia detê-las. Quem lhe deu este canto foram os passarinhos, que acordam o sol todas as manhãs. Os seus palcos são ruas, praças e caminhos. A fé e a esperança são suas irmãs. Vai, anuncia que a liberdade é o sonho da gente, que rompe com medo, que quebra a corrente, que faz a alegria um dia brotar. Poeta, deixe meu povo que não desanima, levanta a cabeça, dá a volta por cima, sempre embalado por esse cantar. Obrigado.